Olá, amigos. Bem-vindos ao programa A Vida Continua. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao programa e a Thelma vai dar boas-vindas também a vocês. Olá, amigos. É com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro. A vida continua. Isso, nós estamos estudando a obra de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro E a Vida Continua. Então, nós começamos na semana passada, analisando a mensagem, a apresentação do livro por Emmanuel, e hoje nós vamos começar o capítulo 1. Você quer também recordar alguma coisa, Thelma? Nós vimos, assim, como é que foi elaborado o livro, nós falamos um pouquinho, né, dos personagens, que a história se remete, na verdade, a duas famílias, né, que se vão interagir aí através do senhor Fantini e da Evelina, né, essa jovem senhora que vem contar para nós a sua história, né, e o Fantini também aparece na história e vai ser assim, muito interessante nós descobrirmos o que vai unir esses personagens, né? Então, nós falamos até que é uma história meio romanceada, bem leve, e não sei se vocês lembram que nós falamos do filme, que até aconselhamos a quem quisesse ver, né? Que está no Netflix, também tem no YouTube. É um filme bem leve, e onde nós vamos assim, nos situar um pouquinho no cenário desses personagens. Né? Não é isso, Márcia? Então é isso. Vamos, então, começar hoje com o primeiro capítulo. E aí vamos pedir, então, que nós vamos ler juntos aqui e vamos dando umas paradinhas e analisando o conteúdo. Podemos, então, colocar a tela com o texto e nós vamos lendo aqui juntos. Então, o capítulo 1 do livro E a Vida Continua se chama Encontro Inesperado. O vento brincava com as folhas secas das árvores quando Evelina Serpa, a senhora Serpa, decidiu sentar-se no banco que ali mesmo parecia convidá-la ao repouso. Na praça jardinada, o silêncio da tarde morna, raros turistas na essência mineira, naquela segunda quinzena de outubro. E entre esses poucos, ali se achava ela, em companhia da governanta que ficara no hotel. Então, aqui nós vamos ver que a Evelina estava um tempo numa estância de turismo, afastado, era uma estância mineira, depois nós vamos saber que era em Poços de Caldas, mas então assim que ela estava lá e foi, né, estava com a sua governanta nessa estância. Podemos continuar. Afastara-se do bulício caseiro, sentindo fome de solidão. Queria pensar e, por isso, escondia-se sobre a tolda verdejante, contemplando as pequenas filas de azaleias desabrochadas que timbravam em anunciar o tempo de primavera. Acomodada, rente à espessa ramaria, deu asas às próprias reflexões. Você quer comentar um pouquinho, Thelma? Você tem que abrir seu microfone. É interessante que ela fala da fome de solidão, né? Isso me chamou a atenção, quer dizer, aquela vontade, necessidade, no caso, de ficar sozinha com os seus pensamentos, para organizar a sua mente aí, né? E essa instância, nós vamos ver aí mais à frente um pouquinho, que foi os próprios médicos que indicaram, né? Que ela fosse descansar, fosse se estar ali refletindo, né, sobre a delicada cirurgia que ela ia passar, né? Então ela se encontra nesse ambiente por isso. E essa amiga, essa governanta, na verdade, era uma amiga que ela tinha, né, de muitos anos, que acompanhava a família, em quem ela confiava.
Então, ela está ali as duas com essa finalidade. O que mais? Tem alguma coisa que eu pulei aí? Ela vai falar aí desse ambiente, né? Esse ambiente que eles se encontram ali, você falou aí, a espessa ramaria, e a gente, no filme, a gente percebe lá aquele jardim lindo, né? Que eles prepararam, um cenário maravilhoso, e aí a gente vai se visualizando, né, esse ambiente que ela se encontra, se transportando para lá, se transportando e começando a entrar na história, naquele cenário, né? Então vamos lá. E aí ela começa a lembrar o que o médico aconselhar. Então o médico amigo aconselhara-lhe revigoramento e descanso ante a cirurgia que é esperada. Então a gente está vendo que a Evelina vai passar por uma cirurgia. E, sopesando as vantagens e os riscos da operação em perspectiva, deixava que as lembranças da curta existência lhe perpassassem o cérebro. Então, ela começa a lembrar da vida dela, repassa as cenas da vida dela. Podemos continuar. Casara-se 6 anos antes. Então, de um casamento recente, né? Pouco tempo de casada. A princípio, tudo fora excursão em caravela dourada, sobre correntes azuis, o esposo e a felicidade. No segundo ano, após o enlace, veio a gravidez, carinhosamente esperada. No entanto, com a gravidez apareceu a doença. Descobrira-se-lhe o corpo deficitário, revelaram-se os rins incapazes de qualquer sobrecarga, e o coração figurava-se motor ameaçando falhar. Ginecologistas ouvidos opinaram pelo aborto terapêutico. E, conquanto a imensa mágoa do casal, o filhinho em formação foi arrancado ao claustro materno à maneira de ave tenra escorraçada do ninho. Aqui, mais uma vez, a gente vai dar uma paradinha, porque nós temos questões a comentar aqui, não é? Então, eu vou só falar aqui do início, depois a Thelma coloca aqui a questão do aborto. Então, a gente viu que tudo começou a mil maravilhas, um casamento ótimo, até que logo 2 anos depois, ela se vê grávida. Mas, com a gravidez, ela começa a estar mal, começa a se sentir mal, e se percebe que, se a gravidez tivesse continuidade, o corpo não aguentaria suportar a gravidez, porque a gente sabe que a gravidez requer muito do corpo da mulher, né? Nos exige muito, e dependendo do nosso estado, não teria condições. Então, a gente percebe que ela não conseguiria levar essa gravidez até o final, que poderia colocar em risco a própria vida. Thelma, agora você quer complementar? É interessante nós esclarecermos essa questão polêmica, né, do aborto. Nós sabemos que é um crime diante das leis divinas, e vocês vão, ao longo dos nossos encontros, vocês vão perceber que nós vamos utilizar muito das obras kardecianas, né, das obras que compõem a codificação, né, que nós estamos aqui com o livro dos Espíritos, e lá no Livro dos Espíritos, na questão 359, vem nos explicando o porquê que o aborto, no caso aqui terapêutico, pode ser digamos assim, uma possibilidade para os médicos estarem salvando a vida da mãe, né? Então, por isso, ele pode ser entendido que, nesse instante, ele não é tido como crime diante das leis divinas, né? Por que é crime? Porque nós estamos, à medida que nós praticamos o aborto, somos favoráveis ao aborto, né? Nós estamos impedindo que um espírito renasça e conduza a sua vida até atingir o seu progresso, que todos nós estamos fadados. Nesse caso aqui, nessa possibilidade, nessa situação, né,
é permitido e não é considerado infração às leis divinas, né? É um único momento. E lá nessa questão 359, onde nós estamos nos referindo, ele diz que o aborto em si, né, é a 358 e a 359. O aborto em si é considerado crime porque é contrário às leis de Deus. O fato de tirar a vida de uma criança antes do nascimento, isto é, impedir, né, esse espírito de retornar à vida física para passar pelas provas que nós necessariamente precisamos para atingir o nosso progresso. Então, os espíritos admitem que a única possibilidade é essa, de estar utilizando o aborto terapêutico para salvar a vida da mãe. No caso, por quê? Porque a mãe já é um espírito que está já dentro da sua missão reencarnatória. E o espírito que está para nascer, né, que está se preparando, ainda não começou a sua tarefa, então ele tem outras oportunidades, né? Então, por isso, é permitido. E, Márcia, você me permite uma outra consideraçãozinha que a gente faz aí, não em relação ao aborto, mas as mudanças, né, que a vida faz. A gente leu aí que a Evelina passa de um casamento feliz, né? Assim, de repente, tudo muda na vida dela. E se a gente for perceber, na nossa vida, né, acontecem essas mudanças, né? De repente, está tudo muito bem, acontece algo que vai modificar toda a nossa trajetória, né? Muitas vezes, altera a nossa forma de modo de viver, altera até possibilitando a gente até mudar de país, né? Ou então veio uma doença na família que também modifica os parâmetros de todos, e por aí vai. São as mudanças a que todos nós estamos fadados, né? Ninguém tem aquela vida certinha, né? Que estamos, podemos dizer, um mar de rosas. Ela até cita aqui, nesse casamento, que era tido como... levado como se fosse por correntes azuis, né? Trazendo esse panorama aí de felicidade. A felicidade não é constante, né? Nós temos momentos, períodos, e estamos suscetíveis a essas mudanças. O que você acha? É isso mesmo, com certeza, né? Então, a nossa vida sempre é feita de altos e baixos, né? Mas então vamos continuar no nosso texto, para a gente ver aí a continuidade do capítulo. Então, ela teve que passar por aquele aborto, um aborto terapêutico, e desde então a viagem da vida se lhe transformara em vereda de lágrimas. Caio, o esposo, como que se metamorfoseara num simples amigo cortês, sem maior interesse afetivo. Passara facilmente para o domínio de outra mulher, uma jovem solteira, cuja inteligência e vivacidade podia aquilatar através dos bilhetes que o marido esquecia no bolso, portadores de frases ardentes e beijos pintados no papel com os próprios lábios úmidos de carmim. Então, a gente vê que, além da dor que ela já sentia pelo aborto, além da dor de ter adquirido uma doença, né, grave, que não lhe permitiu a continuidade da gravidez, o marido acaba se transformando naquele período, conhece outra pessoa e começa a ter esse relacionamento do qual ela descobre. Então, era um sofrimento por vários motivos que a Evelina estava passando. Vamos lá, então, continuar o nosso texto. O retiro e o desencanto que padecia em casa talvez fossem os fatores desencadeantes das crises terríveis de opressão que experimentava periodicamente na área cardíaca. Então, ela sentia bastante questões aqui perto do coração, né? Nessas ocasiões, sofria náuseas, dores cruciantes de cabeça com sensação de frio geral, que se faziam acompanhar por impressões de queimadura nas extremidades e aumento sensível da pressão arterial. Ela ficava totalmente descontrolada, deveria ser sensações horríveis, né? No ápice da angústia, admitia-se prestes a morrer. Em seguida,
as melhoras, para cair dias depois na mesma condição crisíaca, quer dizer, de crise, bastando para isso que os contratempos com o esposo se repetissem. Então, aqui a gente percebe que quando ela também, as crises eram piores quando ela tinha os contratempos com o esposo. Então, arruinara-se-lhe a resistência e esvaíam-se-lhe as forças. Thelma, você quer comentar um pouquinho? Não, porque a gente vê aí, sabe, como as emoções influenciam nos nossos estados, né, nos nossos órgãos, na nossa vida em geral, né, porque elas manifestam e fazem esse desequilíbrio, né, não só nas nossas células, mas também no nosso estado, né, no nosso espírito, que muda a nossa forma de ver as situações, nos trazem essa melancolia, né? Nos trazem essa situação desagradável que ela narra aí, como ela se sentia, né? Devia ter discussões, desentendimentos, e o pensamento, né, que ela deveria manter a respeito dessas situações que ela se deparava e que causava mal para a sua alma, né? Então, a gente vê como é que as emoções influenciam no nosso organismo. Vê que o estado dela físico, as crises, pioravam em situações, né, quando ela enfrentava essas situações. Com certeza, em função da doença, ela já não se sentiria bem, mas as questões emocionais e essa situação que ela estava vivendo com seu marido fazia com que as crises agravassem, né? Então, vamos continuar nosso texto. Por mais de 2 anos, vagueara de consultório a consultório, sondando especialistas. Finalmente, a sentença unânime. Tão somente uma delicada operação cirúrgica viria recuperá-lo. No íntimo, algo lhe dizia ao campo intuitivo que o problema orgânico era grave, talvez lhe impusesse a morte. Quem poderia saber? Indagava-se. E aqui a gente vê, amigos, que às vezes, quando nós reencarnamos, quando nós vamos estar para reencarnar, nós fazemos um planejamento da nossa vida que nós vamos ter aqui e sabemos mais ou menos, talvez, o quanto tempo que a gente possa ter aqui nesta encarnação, uma sensação. Então, aqui no livro, no texto, se a gente puder voltar lá, a gente vê que André Luiz nos diz que ela, no íntimo, algo lhe dizia ao campo intuitivo que o problema orgânico era grave e que talvez lhe impusesse a morte. Então, nós vamos ver ao longo do texto que ela ficava sempre nesse dilema. Pode ser que eu venha a não sobreviver. E a gente sabe disso, que bastou nós estarmos aqui, que pode ser que amanhã, no minuto seguinte, nós podemos não estar. Mas, neste caso aqui, ela tinha uma intuição de que pudesse ser tão grave a ponto de que ela não resistiria à cirurgia. E aí ela fala que ouvia os pardais chilreantes, cujas vozes lhe serviam por música de fundo à meditação. E passou, de repente, a calcular quanto ao proveito da própria existência, enumerando aspirações e fracassos. Aqui você quer fazer algum comentário, Thelma? Ou a gente lê depois esse fracassos, ela vai lembrando da vida, né? Esses pensamentos, né, são muito comuns quando a gente enfrenta situações graves na nossa vida, é como se passasse um filmezinho, né, e a gente começa a fazer essas avaliações, a olhar. Às vezes a gente adquire até maior amadurecimento, né, nessas dores, nessas situações que a gente passa. Ela, no caso, era muito jovenzinha, 26 anos, né, talvez, não sei, não me lembro quando eu tinha 26 anos se eu tinha essa visão, né? Mas é muito comum a gente passar esse olhar, né? Ter esse olhar cuidadoso e fazer esse retrospecto. Você vê aí, ela passou pelo momento do aborto, esse desinteresse do marido, né? Depois veio o fracasso do casamento e a doença que se tornava cada vez mais grave.
Então, leva mesmo a criatura a ter um olhar, né? Será que vale a pena tudo isso, né? Onde é que nós vamos chegar com tudo isso? Então, aquelas intuições vêm, acredito que o espírito tenha mesmo, não todos, cada um de uma forma, mas que tem essas intuições, né? Que o André Luiz fala aqui, né? O campo é um momento de parada, né? Porque a gente toca a vida no dia a dia de roldão, né? Mas no momento que as crises aparecem, é o momento que a gente para refletir na nossa vida. E ela está nesse momento de reflexão. Vamos lá? As crises servem para isso, né? Exatamente. Emmanuel fala isso, né? Que as crises são momentos de mudança. Então, todos nós passamos por crises. Exatamente. Então, valeria furtar-se aos perigos da cirurgia, que sabia difícil para continuar doente ao lado de um homem que passara a desconsiderá-la no tálamo doméstico? Então, ela começa a pesar os prós e os contras de continuar ou não, se manter doente e poderia vir a falecer, ou passar pela cirurgia e ter uma chance de se salvar. E não seria razoável aceitar o socorro que a ciência médica lhe oferecia, a fim de recobrar a saúde e lutar por vida nova, caso o marido a abandonasse de todo? Contava apenas 26 anos, não seria justo aguardar novos caminhos para a felicidade nos campos do tempo? Embora sentisse profundas saudades do pai, que desencarnara ao tempo em que ela não passava de frágil criança, havia crescido na condição de filha única, sob a dedicação da carinhosa mãe, que, por sua vez, lhe dera um padrasto atencioso e amigo. Ambos, com o marido, lhe constituíam a família, o lar de retaguarda. Então, foi aquilo que nós já comentamos, ela está neste momento de reflexões sobre a vida dela. Eu acho que nós podemos continuar, para a gente conseguir hoje fechar aqui. Vamos lá? Então, naquela hora, mergulhada nas virações do entardecer, mentalizava os entes queridos, o esposo, a mãezinha e o padrasto distantes. De súbito lembrou o pai morto e o filhinho morto ao nascer. Era religiosa, católica praticante, mantinha com respeito à vida além da morte as ideias que lhe eram infundidas pela fé que abraçava. Aonde estariam meu pai e meu filho? Perguntava-se. Se viesse a morrer com a moléstia que se achava cometida, conseguiria acaso reencontrá-los? Onde? Não lhe era lícito pensar nisso, já que a ideia da morte lhe visitava insistentemente a cabeça? Então, aqui nós vemos que ela começa a se questionar, no sentido, ela se dizia católica, religiosa, praticante, mas o que essa fé lhe faz saber ou pensar, né? Nós sabemos que os católicos acreditam no céu ou no inferno, e que talvez, dependendo de onde cada um de nós possa ir, ou para o céu ou para o inferno, nós podemos não ter a possibilidade de encontrar os nossos entes queridos. Diferentemente, na questão, nos nossos credos, na doutrina espírita, que nos ensina que a vida continua. Então, que provavelmente nós vamos encontrar os nossos seres, nossos entes amados, quando estivermos no outro plano. Você quer comentar alguma coisa, Thelma? Esqueci o microfone fechado. Essa certeza que a vida continua nos dá assim, um respaldo muito grande, né? Além dessa certeza, nos ajuda a entender as circunstâncias que virá após a morte física, né? Mas, no caso da doutrina espírita, ela nos passa essa ideia consoladora, porque que seria de nós, né, se tudo terminasse com a vida, com a morte? Né? Então, essa certeza, a vida continua, um dia nós encontraremos com os nossos entes amados, não sabemos determinar, não podemos determinar o prazo, mas essa certeza nos dá um consolo muito grande, que somente o corpo físico vai terminar, né? Mas o nosso espírito imortal continua.
Então, isso é um consolo muito grande, né? Porque e essa certeza nos dá uma visão ampla, diferente dessas angústias e essa melancolia que ela se encontrava ali, por não ter essa certeza, por ter as dúvidas. É certo que as dúvidas fazem parte, mas quando nós sabemos, né, que existe uma continuidade, essas dúvidas diminuem muito, né? É isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Atirara-se avidamente ao monólogo íntimo quando alguém lhe surgiu à frente, um cavalheiro maduro, cujo sorriso bonachão lhe infundiu para logo simpatia e curiosidade. A senhora Serpa? Perguntou ele em tom respeitoso. E a um aceno confirmativo da interpelada, que não lhe escondia surpresa, acrescentou: perdoe-me a ousadia, mas soube que a senhora reside em São Paulo, onde moro também. E, através de circunstâncias muito inesperadas para mim, fui informado por pessoa amiga de que temos ambos um problema em comum. Podemos continuar? Vamos dar um prosseguimento aqui. Isso. Estimo ouvi-lo, disse a jovem senhora, percebendo o constrangimento. Ante a inflexão de bondade daquela voz, o homem apresentou-se. Nada receie, senhora Serpa, sou Ernesto Fantini, um criado seu. Encantada em conhecê-lo, falou Evelina, e fitando aquela fisionomia enrugada que a doença abatia, acrescentou: sente-se e descanse, estamos numa praça enorme e, ao que me parece, somos agora os únicos interessados no refazimento que ela oferece. Podemos continuar, que aqui eles estão se conhecendo. Então, encorajado pela gentileza, acomodou-se Fantini em assento próximo e voltou a expressar-se, avivando o diálogo que a atração mútua passou a presidir. Então, aqui a gente percebe que houve uma atração, né, de assim, uma simpatia entre os dois. Ela muito jovem, que a gente percebe que ela fala de fisionomia enrugada, que ele já era um senhor, mas teve uma atração ali, né, de uma simpatia mesmo. A dona do hotel onde nos achamos, ele fala, né, fez-se amiga da governanta que lhe acompanha a viagem e vinha saber por ela que a senhora enfrentará também uma cirurgia de caráter difícil. Aí ela pergunta, também? Sim, porque eu estou nas mesmas condições. Tenho a pressão arterial destrambelhada, o corpo a matroca. Há quase 3 anos ouço os especialistas. E, ultimamente, as radiografias me acusam. Tenho um tumor na suprarrenal. Presinto seja coisa grave. Então, o que eles têm é um tumor, é um câncer na suprarrenal, é o estado grave deles. Vamos ler mais um bocadinho para a gente depois finalizar os comentários. Compreendo. Reticenciou Evelina, pálida. Conheço tudo isso. O senhor não precisa contar-me. De quando em quando deve atravessar a crise. O peito a sufocar, o coração descompassado, as dores no estômago e na cabeça, as veias a engrossarem no pescoço, as sensações de gelo e fogo ao mesmo tempo e a ideia da morte perto. E ele fala para ela, isso mesmo. Em seguida, as melhoras de algum tempo para depois começar tudo de novo, a qualquer aborrecimento. E aí ele constata que a senhora sabe, né? Ela fala, infelizmente. Não é, Thelma? Então, a gente vê aqui que eles têm as mesmas e eles começam a conversar porque eles têm muitos modos em comum, né? Uma afinidade de coisas em comum, isso. Né? E ele parece bem humorado, né? Aí vai trazer uma conotação assim diferente para o estado dela. Isso. Vamos então ver se a gente... Vamos terminar e depois a gente comenta. Né? Isso, vamos lá. E então o médico repetiu algumas vezes para mim o nome da moléstia, que sou portador. Gostaria de saber se a senhora já ouviu a mesma informação a seu respeito. Fantini sacou do bolso uma minúscula caderneta e leu em voz alta a palavra exata que lhe definia o problema orgânico. A senhora Serpa dissimulou a custo o desagrado que a enunciação daquele termo científico lhe causava, mas, dominando-se, confirmou. Sim, meu marido, em nome do médico,
deu-me a saber este mesmo diagnóstico em se referindo ao meu caso. Vamos lá? E aí, o recém-chegado percebeu o aborrecimento da interlocutora e ensaiou o bom humor. Deixe estar, senhora Serpa, que temos uma doença de nome raro e bonito. Aí ela falou que não impede tenhamos crises frequentes e feias, né? Porque as crises eram muito difíceis, né? Replicou ela com graça. Fantine contemplou o céu muito azul da tarde, como que se propunha a elevar a palestra no rumo de planos mais altos. E Evelina sugeriu-lhe a pausa, em silêncio comovido, mostrando igualmente o propósito de alçar a conversação, sofrimento acima, sedenta de refletir e filosofar. Então, aqui, quando ele viu que ela ia começar a ficar mais angustiada, vamos mudar o rumo dessa prosa, não é, Thelma? Mudar o rumo da conversa, né? Então, por isso que eu disse que ele é bem-humorado, né? Ele vem ali mudar aquele sentimento que ela estava trazendo, né? Melancólico, absorta ali nela mesma, né? E a gente vê que essas coisas acontecem, alguns encontros acontecem que vêm modificar, vêm somar alguma coisa a nós, né? A gente vê que o título desse capítulo é O Encontro Inesperado. Então, o principal acontecimento aí é esse encontro deles dois, né? Que vai modificar os pensamentos um pouco, trazer alguns risos para Evelina, nesse momento tão crítico para ela, né? Para os dois. E muito interessante. Então, é isso aí. Então, eles acabam de se conhecer, que são as duas personagens principais do nosso livro, da nossa história, da história que André Luiz nos conta, e vamos às cenas dos próximos capítulos. Na semana que vem, então, nós vamos nos encontrar. Então, esse capítulo foi para isso, para mostrar o que está acontecendo com eles dois. Eles se encontram, estão numa estância ali em repouso para passar por uma cirurgia, e é esse primeiro encontro dessas duas almas que vão seguir aí adiante ao longo dos demais capítulos. Nós esperamos que vocês busquem também ler, nem que seja na internet, a gente encontra, né, em PDFs, os capítulos do livro, para entrarmos juntos nesse cenário, né, e causar assim, um certo interesse, né, para nós vermos o que vai acontecer com essas duas almas que daqui para frente estarão um bom período caminhando lado a lado aí nas suas histórias que vamos tomar conhecimento, né? Esperamos encontrar todos vocês aqui na próxima semana, nos dando essa alegria de estarmos juntos. Então é isso, queridos companheiros, semana que vem nós estamos juntos e que possamos ficar na paz de Jesus. Até lá, se Deus quiser. Até lá.